Oi gente, nesse vídeo vocês vão aprender como utilizar a ferramenta mais importante do Audacity. Na minha opinião, é claro. Nós vamos aprender hoje como utilizar a ferramenta de modificar e todas as suas opções. Muita gente já utiliza essa ferramenta, mas não conhece todos os modos em que a ferramenta pode operar. E isso faz toda a diferença na hora que nós estamos alterando, modificando ou editando um molde. Eu sou Marília Piccoli, especialista nas soluções Audacity e criei esse canal para te ensinar a fazer modelagem digital de forma descomplicada. Se você quer ver um pouquinho mais sobre o modificar, eu tenho um vídeo que mostra como fazer uma saia vazia com ela. Eu vou deixar ele aqui no card para você. Se você não tem acesso ao Audacity Molds para praticar, aqui na descrição desse vídeo tem um link de um vídeo que te ensina a baixar e instalar a versão demonstrativa do sistema, assim você não tem desculpa para não aprender modelagem digital. Então, gente, sem mais enrolação, a gente vai aprender a modificar os moldes. Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de modelagem digital. Hoje nós vamos falar sobre a ferramenta mais importante do software, a ferramenta de modificar. Então, gente, as ferramentas de manipulação são muito importantes para que a gente possa fazer edição, modificação e alterações nos moldes. Quanto mais ferramentas nós soubermos de manipulação, mais fácil vai ficar modificar o molde. Mas, se você souber a ferramenta de modificar, ela vai ser um bom começo para você. E eu diria mais, diria que se você só soubesse ela, você conseguiria fazer todas as modificações que você quisesse no molde. Então, gente, nós vamos começar aqui com o exemplo da blusa feminina. Esse exemplo, ele está na pasta de abrir exemplos, para quem está usando a versão já full com licença. E quem está usando a versão demo pode entrar em abrir, meu computador, vai vir aqui em C2 pontos, achar a pastinha do Audacity Vestuário Demo, exemplos, feminino, camisetas e blusas e abrir essa blusa feminina aqui. Com ela já na tela, nós vamos então esconder a graduação aqui embaixo e dobrar os moldes. Todos os moldes que são simétricos podem ser dobrados. Eu vou clicar aqui no dobrar, vou deixar a minha configuração de ferramenta assim com horizontal e nenhuma das duas opções aqui ticadas, clico no contorno do molde. Eu gosto de dobrar para cima, tá? Dobrem os moldes todos para o mesmo lado. Dobrei tudo aqui para cima. Agora eu vou começar a mexer na ferramenta de modificar. Aqui na manipulação, então, do modificar, nós temos aqui a configuração da ferramenta. Se você nunca usou essa ferramenta antes, provavelmente vai estar aqui em discreto e um ponto. Essa ferramenta tem dois modos, ela tem o discreto e o proporcional, e tem um ponto e n pontos. Discreto e proporcional com a opção um ponto não tem muita diferença, tá? Então, elas vão fazer a mesma coisa. Agora, tudo muda quando a gente bota a opção n pontos. Então, eu vou mostrar as diferenças dessas opções para vocês. No modo discreto um ponto, então, a gente consegue mexer o molde ponto a ponto. Clico, confirmo, arrasto, então eu consigo fazer modificações na minha peça. Clicando e clicando de novo para confirmar a posição nova do ponto, né? Então, eu vou modificando aqui. Proporcional vai funcionar exatamente da mesma forma. Então, eu pego um ponto, vou colocando e assim por diante, sem problemas, ok? Vou voltar um pouquinho aqui para o nosso estado original. Se eu quiser fazer uma modificação tanto com discreto quanto proporcional, com medida, então, por exemplo, eu quero pegar esse ponto que está aqui na cintura e quero modificar ele para que ele fique, então, um pouquinho mais largo, né? Eu colocaria aqui 1 centímetro, então eu clico no ponto até ele se mexer, venho aqui no Y, então, que é uma medida vertical, vou colocar 1 centímetro e vou aplicar essa medida. Eu posso tanto deixar ele mais larguinho quanto deixar ele mais justinho e clico em cima do xizinho que aparecer para modificar 1 centímetro. Proporcional a mesma coisa, pego o ponto que eu quero mexer, né? Posso mexer ele tanto sem medida aqui no olhômetro mesmo, ou venho aqui e coloco uma medida. Então, vou colocar aqui um pouquinho menos, vou colocar 0,4 e vou aplicar. Ele vai me dar um xizinho para cá, um xizinho para cá. Aí eu posso ver se ficou bom, se não ficou bom, eu posso cancelar aqui e não fazer a modificação, tá? Vou voltar mais uma vez para a minha situação original. E agora eu vou ligar aqui, ó, gente, essa opção aqui, que é o Destaca Molde Original. Isso aqui vai ajudar a gente a visualizar todas as modificações que a gente faz no molde. Ele deixa o pontilhado do molde original
e o meu molde na posição nova ali fica fácil de visualizar qual foi a alteração que eu fiz. Isso aqui é bem legal, gente, para quem ainda está no início, para quem tem insegurança de mexer no Audaces ainda, porque ele vai mostrar aonde estava o contorno anterior, né? Essa ferramenta aliada ao desfazer, eles ajudam a gente bastante aí no começo, quando a gente está inseguro de fazer alterações no molde. Vou começar então, gente, explicando sobre a opção de discreto. Vou vir aqui no modificar novamente, colocar no discreto e colocar N pontos. O que essa ferramenta faz aqui nesse modo? A gente vai selecionar todos os pontos, ao invés de selecionar um de cada vez, a gente vai selecionar todos os pontos de uma vez só para fazer a modificação. Então, eu vou começar clicando nesse ponto aqui e vou vir até esse aqui. Lembrando uma coisa muito importante, no Audaces a gente sempre tem que fazer a seleção dos pontos em sentido horário. Então, se eu quiser selecionar todos esses pontos aqui, eu vou ter que começar nesse e vir até esse aqui. Se eu tentar fazer o contrário, daqui para cá, olha o que acontece, ele seleciona todos os pontos. E a hora que eu for mexer, ele vai fazer uma coisa muito doida aí e vai mexer todos os pontos de uma vez. Então, isso é muito importante, tá? Então, sempre que vocês estiverem em sentido horário aqui na parte de baixo do molde, vai ser daqui para cá e na parte de cima do molde daqui para cá, tá? A seleção dos pontos. Vou começar clicando aqui nesse ponto e vou vir até esse aqui arrastando o meu molde. Clico no último ponto que eu quero mover. Quando eu clicar mais uma vez, ele vai me dar a opção, ó, eu posso escolher o ponto, ele vai me dar a opção de mexer o molde, ó, já estou mexendo o molde. Como eu quero, então, aumentar o comprimento dessa peça, eu vou colocar aqui na caixinha a quantidade no X que eu vou aumentar de comprimento. Vamos colocar aqui uns 3 centímetros e vou aplicar. Olha o que vai acontecer, ele vai me mostrar xzinho para cá, xzinho para cá. Então, eu posso diminuir o meu molde ou aumentar. Vou aumentar, clicando aqui, ele aumentou 3 centímetros em todos os pontos de uma vez. Muito fácil. Aqui a parte mais difícil vai ser se acostumar com a seleção dos pontos. Depois disso, vocês ficam fera, tá? Cliquei aqui no primeiro ponto, arrastei até o último, clico no último. Posso escolher por qual ponto eu quero mexer. Então, eu posso mexer por esse, por esse. Vou escolher o do meio aqui. Cliquei aqui, ó. Todo mundo vindo. Vou clicar aqui, colocar 3 e aplicar. Clicar em cima do xizinho que apareceu. Beleza? Então, a minha Baby Look, que anteriormente era mais curtinha, agora ficou 3 centímetros mais comprida. Então, gente, se vocês quiserem fazer medidas que vão alterar todos os pontos ao mesmo tempo, vocês vão usar o discreto. Então, com a ferramenta de modificar novamente no discreto, eu vou diminuir todo mundo um pouquinho aqui, tá? Vou selecionar desde o ponto 4 até o último ponto e vou selecionar um ponto aí para mexer. Tá vendo que tá todo mundo mexendo, ó? Eu vou clicar aqui e vou no Y colocar meio centímetro e vou aplicar. Olha o que vai acontecer. Eu posso diminuir meio ou aumentar meio. Então, quer dizer que o aumento total, se eu fizer, né, na frente e nas costas, esse aumento de meio centímetro, essa diminuição de meio centímetro, na circunferência vai dar o total de 2 centímetros. Então, eu vou diminuir aqui meio centímetro e deixar mais justinha a minha peça. E vou fazer a mesma coisa aqui. Com ele se mexendo, vou colocar meio centímetro, desculpa, é no Y. E vou colocar meu mouse em cima do xizinho, clicar para confirmar. Agora, então, nós vamos ver a segunda opção aqui do nosso modificar. Ele vai ser o proporcional N pontos. Esse modo da ferramenta, então, ele vai servir para que nós podemos modificar coisas proporcionalmente. Então, a gente vai manter estrutura de curvas, nós vamos conseguir deixar as curvas mais bonitas, né, do que se a gente fizesse a modificação com o discreto. Uma outra coisa importante também que essa opção faz é deixar um ponto fixo. Então, por exemplo, se eu quisesse modificar aqui, aumentar o meu ombro, apenas esse ponto aqui, né? E manter esse ponto fixo aqui e esse aumento ir morrendo aqui na parte de baixo, né? E terminando aqui na parte de baixo. Como é que eu poderia fazer isso? Com essa seleção aqui, nós podemos selecionar todos os pontos, clicar aqui e eu vou clicar no ponto que eu quero mexer. Então, eu vou clicar no ponto 4, olha o que ele faz. Ele movimenta esse ponto aqui e deixa o ponto 5 fixo. Então, a gente vai ter uma medida ali morrendo no ponto 5. Mas vamos supor que eu não quisesse mover até o ponto 5, que eu quisesse mover até a metade da cava aqui, ó. Até esse ponto aqui. Eu vou clicar no primeiro e vou arrastar até onde eu quero que acabe, né? Onde quero que morra a minha alteração. Vou clicar aqui, ó, e vou mexer por esse aqui. Tá vendo que ele morreu um pouquinho antes ali, ó, a alteração? Então, a gente consegue fazer essa alteração aqui, mantendo a curva proporcional. Se eu quisesse selecionar todos esses pontos e mexer aqui a curva da cava, eu poderia, ó. Esse ponto aqui vai atrapalhar um pouco, mas depois a gente pode tirar ele, ó. Então, conseguiria mexer só esse pedaço aqui morrendo lá em cima no ombro.
Então, são várias formas de fazer aí o que a gente precisa, dependendo da seleção dos pontos. Se eu quisesse movimentar só a cintura, seleciono todos esses pontos aqui, venho aqui, mexo só a cintura. E quadril a mesma coisa, seleciono todos os pontos, venho aqui, movimento só quadril. Vamos fazer uma movimentação aí, então. Eu vou aumentar, então, 1 centímetro aqui, nesse ponto. Eu vou aumentar, então, um pouco o meu quadril aqui e vou diminuir a cintura. Vou selecionar aqui do ponto 5 até o ponto 8. Vou clicar nesse ponto aqui para aumentar o quadril. Olha o que acontece, né? Vou colocar aqui. Então, tá vendo que ele tá mexendo a minha cintura também. Eu vou ligar aqui, ó, a minha câmerazinha, que é o destaca molde original, para a gente ver qual que vai ser a alteração. E aí, eu vou fazer aqui uma alteração de 1 centímetro no Y. Vou aplicar, e aí eu tenho 1 centímetro ali. Saiu bem pouquinho aqui, ó. Mas eu vou pegar esse ponto apenas e vou, ó, mexer ele para dentro. Então, eu posso pegar um ponto, com N pontos eu posso pegar um ou mais pontos, né? Se eu quisesse mexer em algum outro lugar, eu poderia selecionar mais pontos, mas eu quero mexer só aqui na cintura. O que eu vou fazer? Vou colocar aqui a quantidade que eu quero diminuir na cintura. Vou colocar aqui 0,75 e vou aplicar. Se eu clicar, então, dentro do xizinho interno, ele fez aqui, ó, diminuiu aqui e aumentou aqui. Conseguem ver aí o pontilhadinho? Então, vou fazer a mesma coisa aqui na frente. Seleciono tudo aqui, clico nesse aqui, 1 centímetro, então, no Y para o quadril, e pegar só esse ponto aqui, confirmar nele, vou colocar aqui 0,75 nesse ponto aqui, para ajustar essa parte. Uma coisa que às vezes acontece é que a nossa manga está muito grande para a nossa cava ou a cava está muito grande para a manga. A gente consegue aqui fazer um ajuste de cava também. Eu quero deixar essa cava mais curva para ganhar mais espaço. Eu posso vir aqui no modificar com o proporcional, clicar no primeiro ponto, arrastar até o último, clicar aqui e clicar no ponto do meio para mexer. Olha o que vai acontecer, ele vai deixar a minha curva mais curva, né? Minha curva mais funda. Então, eu posso escolher mexer por esse ponto, e assim eu vou ajeitando, tá? Nada me impede, gente, eu vou colocar aqui 1 centímetro no Y. Nada me impede de depois pegar esse pontinho aqui, ajeitar mais um pouquinho, esse ponto ajeitar mais um pouquinho, e assim a gente vai dando formato nesse molde aqui. Conseguiram entender a diferença entre as duas opções da ferramenta? Agora, então, eu vou fechar esse molde sem salvar e vou abri-lo de novo para que a gente consiga, então, fazer uma alteração mais complexa aqui no nosso molde. Então, gente, eu vou aqui, ó, fazer todas aquelas opções de novo. Escondi a graduação, né? Vou vir aqui, dobrar os moldes. E vou começar alterando os meus moldes aqui. Vou ligar a minha câmerazinha para que a gente consiga aí ficar com o molde original destacado, né? Então, o que foi o feedback que eu recebi dessa peça? Então, gente, eu vou fazer uma alteração aqui com medidas para que a gente possa verificar como usar essas ferramentas na prática. O que me foi dito foi que essa peça está muito curta, nós precisamos aumentar em torno de 8 centímetros no comprimento. A cintura está apertada, nós precisamos soltar 4 centímetros na circunferência. E precisamos também soltar um pouco o quadril, 2 centímetros no total. Como é que a gente faria essas alterações aqui? Vamos começar aqui pela frente, então. Na manipulação, eu vou pegar o modificar e vou escolher a opção proporcional discreto N pontos, porque eu quero mexer 8 centímetros, então, nesse comprimento aqui. Selecionando desde o ponto 5 até o ponto 8, porque se eu selecionar apenas o ponto 7 e o ponto 8, eu só mexo os dois e os meus piques ali de dobra de bainha ficam estáticos no lugar onde eles estavam. Então, eu preciso selecionar desde esse ponto aqui até esse aqui para conseguir mexer tudo, tá? Clicando aqui, então, no ponto 8, eu vou, com tudo se mexendo, colocar aqui 8 centímetros e vou aplicar. Então, essa peça vai ficar 8 centímetros maior. Vou clicar aqui para confirmar. Antes ela estava aqui e ela veio para cá. Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Clico no primeiro, arrasto até o último, clico no último, clico mais uma vez para ver se mexer, e aí eu vou colocar 8 e aplicar e venho aqui fazendo isso aqui. Também me foi dito que a cintura da peça está muito apertada e que eu tenho que aumentar 4 centímetros na circunferência. O que quer dizer 4 centímetros na circunferência, gente? Um aqui, um do outro lado, que eu vou desdobrar essa peça, e um do outro lado. Então, eu tenho 4 lados, eu tenho que dividir 4 centímetros por 4 lados. 1 centímetro eu tenho que soltar nessa nossa cintura, né?
Então, gente, para fazer modificações em curvas, eu tenho que trocar essa parte aqui, ó. Porque se eu tentar fazer com discreto, olha o que vai acontecer. Todos os pontos vão se mexer, eu quero mexer só o ponto da cintura. Então, eu vou vir aqui no proporcional, vou selecionar desde o ponto 4 até o ponto 7 aqui e vou mexer só esse ponto aqui, ó. Se eu quiser, ó, tá vendo que ele tá mexendo aquele segundo ponto do quadril ali? Eu não quero mexer aquele ponto, eu posso fazer a minha seleção menor. Vou cancelar aqui, selecionar daqui até aqui. Então, ele vai mexer só esses pontos que foram selecionados. Então, com esses pontos selecionados, eu vou colocar aqui no Y 1 centímetro e vou aplicar. Olha o que vai acontecer, a cintura vai ficar bem mais suave, certo? Vou fazer a mesma coisa nesse aqui. Seleciono os pontos até o ponto do quadril, clico nele aqui e vou vir aqui colocar 1 centímetro também. Aí, gente, me falaram que no quadril eu preciso soltar também, né? Então, eu vou soltar ali 2 centímetros no total, que vai dar 2 dividido por 4, meio centímetro para cada lado. Vou selecionar todo ele aqui e vou ver se a minha seleção vai ficar ok, ó. Eu tô mexendo na cintura também ali, ó. Então, eu vou começar a seleção pela cintura. Clico aqui, venho até aqui e vou, ó, modificar só esse ponto aqui. Vou colocar aqui meio centímetro no Y e vou colocar o meu ponto aqui, ó. Esse aqui, vocês estão vendo que mexeu o meio aqui, ele morreu um pouquinho aqui, porque aqui tinha um ponto, né? Eu posso vir aqui e ajustar um pouquinho esse ponto no olhômetro mesmo, ó, para que ele fique mais interessante no resultado. A mesma coisa aqui, ó. Vou vir, então, desse ponto até esse aqui, clico nele, para ele se mexer, 0,5 no Y, dou um Enter ou aplicar para usar essa medida, e vou dar um jeitinho nesse ponto aqui, ó, para que ele fique mais certinho ali. Então, agora nós temos uma blusinha mais comprida e mais soltinha. Eu vou desligar aqui o destaca moldes e vou desdobrar as minhas peças para que elas fiquem prontas. Então, gente, ajustes feitos, vocês aprenderam como manipular uma peça, como modificar os pontos aí de várias formas diferentes. Essa é uma ferramenta muito importante dentro da interpretação de moldes. E no próximo vídeo eu vou trazer para vocês como fazer um vestido de malha com vários recortes, usando as ferramentas de cortar, que a gente já viu no vídeo anterior, e com a ferramenta de modificar. Então, apenas com essas duas ferramentas juntas, nós conseguimos fazer novos modelos, o que é muito, muito importante aí no processo de desenvolvimento de moldes. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar um like nesse vídeo, para que você continue me ajudando a trazer muito mais conteúdo de modelagem digital para você. Muito obrigada e até o próximo vídeo.